A paz do Messias chamado Cristo Jesus e mais uma boa madrugada para todos vocês. Como falei no vídeo antes, logo que iria estar mais tarde, que já chegou aqui agora, para trazer a palavra de Deus para todos vocês. 1 Samuel, capítulo 4. Os filisteus tomam a arca da aliança dos israelitas. Naqueles dias, o povo de Israel foi lutar contra os filisteus. Eles foram lutar contra os filisteus, os israelitas. Os israelitas acamparam em Ebenezer e os filisteus acamparam em Afeca. Versículo 2. Os filisteus se aprontaram e entraram na luta. Eles venceram os israelitas, matando no campo de batalha mais ou menos 4.000 soldados. Versículo 3. Quando aqueles que tinham escapados voltaram ao acampamento, os líderes do povo de Israel, e disseram: por que é que o Senhor Deus deixou que os filisteus nos vencessem hoje? Vamos trazer de Siló para cá a arca da aliança, para que assim o Senhor esteja no meio de nós e nos salve dos nossos inimigos. Versículo 4. Então mandaram mensageiros a Siló para trazerem a arca da aliança do Senhor Todo-Poderoso, que se assentam no seu trono entre os querubins, e Ofne e Finéias, os 2 filhos de Eli, vieram junto com a arca. Versículo 5. Quando a arca chegou, os israelitas gritaram tão alto que a terra tremeu. Agora vamos vencer. O Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, está conosco agora. Agora vamos vencer. Ganharemos a batalha. Versículo 6. Os filisteus ouviram os gritos e disseram: escutem esses gritos no acampamento dos hebreus. O que será que aconteceu? Quando souberam que a arca da aliança do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, havia chegado ao acampamento dos hebreus. Versículo 7. Os filisteus ficaram com medo e disseram: um Deus chegou ao acampamento dos israelitas. Ai de nós, eles falaram.
Nunca aconteceu uma coisa assim. Versículo 8. Ai de nós, quem poderá nos salvar deste poderoso deuses? São os deuses que atacam os egípcios com todo tipo de pragas no deserto. Versículo 9. Sejam corajosos, filisteus, lutem como homens, ou seremos escravos dos hebreus, como eles já foram nossos escravos. Lutem como homens. Isso quer dizer, não sejam frouxos, não sejam covardes. Lutem, não desanimem e não desistam. Persistam, lutem. Os filisteus falaram para os outros filisteus. Versículo 10. Assim os filisteus lutaram, os israelitas foram vencidos e fugiram, correndo para as suas casas. E houve uma grande matança. 30.000 israelitas foram mortos. Versículo 11. Então os filisteus tomaram a arca de Deus, e Ofni e Finéias, os filhos de Eli, foram mortos. A morte de Eli, pai de Ofni e pai de Finéias. Versículo 12. Um homem da tribo de Benjamim correu desde o campo de batalha até Siló e chegou lá no mesmo dia para mostrar a sua tristeza. Ele havia rasgado as suas roupas e posto terra na cabeça. Versículo 13. Ali estava sentado numa cadeira perto da... Eli estava sentado numa cadeira perto da estrada, esperando. Ele estava muito preocupado com a Arca da Aliança. Quando o homem deu a notícia, toda a gente da cidade ficou apavorado e começou a chorar alto. Não se esqueça que Eli, o sacerdote, pai de Ofni e de Finéias, ele não estava preocupado com seus 2 filhos, mas preocupado com a arca do Senhor, nosso Deus. Porque ele sabia que Ofni e Finéias, os seus 2 filhos, eram rebeldes, desobedientes, ingratos, não ouviam, não davam ouvido, não escutavam o que o seu pai, ele, falava e pedia para que eles se arrependessem e não praticassem mais os atos que eles estavam praticando na tenda, de frente da tenda sagrada, saindo com as mulheres. Deus não os perdoou, Deus não esteve com eles na batalha. Mesmo levando a arca, Deus não foi com eles. Deus não estava com eles. Porque eles tinham blasfemado contra Deus. Versículo 14. Eli ouviu os gritos e perguntou: que barulho é esse?
Então o homem correu para contar as notícias a Eli. Versículo 15. Eli estava com 98 anos. Eli estava com 98 anos. E completamente cego. Versículo 16. O homem disse: eu fugi da batalha e hoje mesmo vim correndo de lá até aqui. O que aconteceu, meu filho? Perguntou Eli. O sacerdote Eli, pai de Ofne e de Finéias, perguntou ao mensageiro que veio da batalha, que correu da batalha, o que tinha acontecido. No versículo 17, o povo de Israel fugiu dos filisteus, respondendo o mensageiro: foi uma terrível derrota para nós. Além de tudo, os seus filhos, Ofne e Finéias, foram mortos, e os filisteus tomaram a arca da aliança. Versículo 18. Quando ouviu falar na arca, ele caiu da cadeira para trás, perto do portão da cidade. Ele estava muito velho e gordo, por isso, quando caiu, quebrou o pescoço e morreu. Eli foi o líder do povo de Israel, 40 anos. Quando Eli recebeu a notícia que os seus 2 filhos, Ofne e Finéias, estavam mortos, ele não ficou surpreso, não ficou preocupado e nem angustiado. Mas quando ele recebeu a notícia que a arca da aliança do Senhor, nosso Deus, os filisteus tinham tomado e tinham levado, ele tomou um surto e caiu da cadeira, do lugar alto que ele estava, quebrou o pescoço e morreu. A morte da mulher de Finéias. A morte da mulher de Finéias. Versículo 19. A nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida e já quase na época de ter a criança. Quando ela soube que a arca de Deus havia sido tomada e que o seu sogro e o seu marido tinham morrido, começou a ter as dores de parto e deu à luz. Versículo 20. Ela estava morrendo, ela estava morrendo. Ela não estava morando nem correndo. Foi um errozinho que eu li, foi só um errozinho, mas eu vou corrigir. Versículo 20. Ela, a esposa de Ofne, a esposa de Finéias, estava grávida e ela deu à luz quando soube que o seu sogro Eli tinha morrido e o seu esposo tinha também morrido na batalha contra os filisteus. Então ela começou a sentir as dores de parto e morreu. Mas as mulheres que a ajudavam disseram:
Tenha coragem. Tenha coragem. Você ganhou um filho. Ela ganhou o menino, mas morreu. Não aguentou a tristeza e a angústia de ter perdido seu esposo na batalha e seu sogro, Eli. E ela morreu. Ela não se interessou e não respondeu nada. Ela não se interessou pela criança que nasceu. Não respondeu nada. Versículo 21. Mas deu ao menino o nome de Icabo, explicando a glória saiu de Israel. Disse isso falando da tomada da arca de Deus e da morte do seu sogro e do seu marido. Versículo 22. Ela disse: a glória saiu de Israel, pois a arca de Deus foi tomada pelos nossos inimigos. Capítulo 5. Mas o capítulo 4 ele só tem apenas somente 22 versículos. Capítulo 5. A arca na terra dos filisteus. Depois de tomarem a arca de Deus, os filisteus a levaram de Ebenezer para a cidade de Asdod. Versículo 2. Eles a colocaram no templo do seu deus Dagom, perto da sua imagem. Versículo 3. No dia seguinte de manhã, os moradores de Asdod viram que a imagem de Dagom estava caída de cara no chão, na frente da Arca da Aliança. Então eles pegaram a imagem e a puseram de volta no seu lugar. Versículo 4. No dia seguinte de manhã, viram que ela estava caída de novo na frente da arca. A cabeça e os 2 braços da imagem estavam quebrados, caídos na soleira da porta. Somente o corpo estava inteiro. Versículo 5. É por isso que até hoje os sacerdotes de Dagom e todos os que o adoram em Asdod não pisam aquele lugar. Versículo 6. E o Senhor Deus castigou durante o povo de Asdod. Deus castigou duramente o povo de Asdod. Fez com que todo o povo dali e da vizinhança ficasse cheio de tumores. Versículo 7. Quando eles viram isso, disseram: o Deus de Israel está castigando a nós e aos nossos deuses. Dagom. Não podemos mais deixar que a arca do Deus de Israel fique aqui. Versículo 8.
Então, os filisteus tomaram a decisão de devolver a arca da aliança do Senhor, o nosso Deus. Versículo 8. Então mandaram que alguns mensageiros fossem chamar todos os 5 governadores filisteus e lhes perguntaram: que vamos fazer com a arca do Deus de Israel? Levem para a cidade de Gate. Levem para a cidade de Gate, responderam eles. Então os filisteus a levaram para lá. Versículo 9. Mas depois que a arca chegou ali, o Senhor Deus castigou a cidade e pôs medo nos seus moradores. Apareceram tumores em todas as pessoas da cidade, tanto nas mais importantes como nas mais humildes. Versículo 10. Então enviaram a arca da aliança para a cidade de Ecrom. Quando a arca chegou lá, o povo começou a gritar: trouxeram a arca do Deus de Israel para cá? Eles querem acabar com a gente? Versículo 11. Então mandaram que alguns mensageiros dissessem a todos os governadores filisteus: mandem a arca do Deus de Israel de volta ao seu lugar, para que ela não mate a nós e as nossas famílias. Houve morte e destruição em toda a cidade, por causa do castigo severo de Deus, o Senhor nosso Deus. Versículo 12. Os que não morreram ficaram cheios de tumores, e os gritos dos moradores da cidade subiram até o céu. Agora, a paz do Messias chamado Cristo Jesus, vocês fiquem com ela e até amanhã, pelas madrugadas, estarei de novo de volta aqui para trazer a palavra de Deus para todos vocês. Vocês viram que os 2 filhos de Eli, o sacerdote, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, o sacerdote, Ofni e Finéias, foram mortos na batalha por causa de desobediência a Deus. Amém, meus irmãos? Fique com a paz do Messias chamado Cristo Jesus. Amém.